No Brasil, o desenvolvimento econômico em determinadas regiões impediu que os problemas ambientais fossem considerados. Exemplo, o Cerrado Brasileiro, a construção de Brasília e os programas governamentais direcionados aos agronegócios desconsideraram o Código Florestal, permitindo, nessa região, o corte raso da vegetação em propriedades públicas e privadas. O assunto é destaque na academia. Em debate, o estudo de Luiz Gustavo Maciel, mestre em desenvolvimento sustentável pela Universidade de Brasília. Efetividade e eficácia das reservas legais e áreas de preservação permanente nos cerrados. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu do Centro de Desenvolvimento Sustentável da Universidade de Brasília, UNB, como parte dos requisitos para obtenção do grau de mestre em Desenvolvimento Sustentável. Destaque também para a bibliografia utilizada neste estudo e as últimas publicações de teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Para debater a dissertação Efetividade e Eficácia das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente nos Cerrados, convidamos Glenda Branha, mestre em Bioética pela Cátedra Unesco, UNB, e Damião Alves de Azevedo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, a quem gostaria aqui de agradecer pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça, doutor Damião, também a Glenda, muito obrigado pela presença, e não de forma diferente, claro, agradecer, parabenizar e já passar para que o professor Luiz Gustavo faça a apresentação do seu trabalho. Obrigado à TV Justiça pela oportunidade, obrigado aos debatedores pela presença. Algumas palavras-chave que norteiam essa pesquisa que foi realizada. Temos o Código Florestal Brasileiro, temos biodiversidade, sustentabilidade, bioma cerrado, ecologia de paisagens, agronegócios. A pergunta inicial que me fiz, ainda em 2005, quando iniciei esse trabalho, foi: reservas legais e áreas de preservação permanente são mecanismos efetivos em alguma unidade da federação? Me importava, portanto, definir em algum local do Brasil, seja município, estado, a aplicação plena das reservas legais e áreas de preservação permanente. Logo percebi que o viés da minha pesquisa seria interdisciplinar, ou seja, necessitaria conjugar os conhecimentos jurídicos a outras áreas do conhecimento, tais como a geografia, a história, a biologia. Nesse sentido, meu agradecimento ao Centro de Desenvolvimento Sustentável, que acabou por albergar essa minha pretensão. O contexto jurídico das reservas legais e APPs. O Código Florestal de 1965, ele é bastante inovador, na verdade ele é precursor de uma discussão que se desenvolve nos anos 70, nos anos 80, a respeito de meio ambiente. Quando ele coloca, logo no artigo 1º, serem de interesse de todos os habitantes do Brasil as florestas. Ele está intimamente relacionado, portanto, ao artigo 225 da Constituição, ao prever, ao dispor que é direito de todos o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para a melhor doutrina, aqui referenciada, temos isso como um direito fundamental. Está também relacionado ao artigo 5º e ao artigo 170 da Constituição Federal, que, ao garantirem a propriedade, dão a ela também o seu caráter social, ou seja, é garantida a propriedade, mas a livre iniciativa e o direito de propriedade têm que respeitar a função social da mesma. Alguns conceitos que são colocados na dissertação. Reservas legais são mecanismos de comando e controle, ou seja, temos a legislação, temos o monitoramento e a fiscalização para que se verifique a sua observância. E são percentuais de áreas nativas que estão sempre presentes dentro da propriedade e representam o ecossistema original. As reservas legais são averbadas no cartório de registro público, então a gente tem a averbação à margem das escrituras das reservas legais. E é interessante notar que reservas legais podem sim ser exploradas. Existe um conceito que permeia em toda a discussão atual sobre o novo Código Florestal, que vai dizer que as reservas legais seriam um entrave ao desenvolvimento pleno dessa propriedade. Ou seja, as reservas legais podem sim ser exploradas, mas estão condicionadas ao manejo florestal sustentável. Em relação às APPs, são também áreas representativas ou não do bioma, porque muitas vezes estão já desmatadas, e que são definidas por meio de metragens. Reservas legais percentuais, APPs metragens. Eu me identifiquei
na pesquisa com as reservas legais, com as APPs que margeiam o curso d'água, ou seja, margens de nascentes, de rios, de córregos, porque são as mais recorrentes na área de estudo. Aí, essa questão do uso sustentável e do corte raso, que já foi pronunciado na sua apresentação, né? Considerando que elas podem ser 100% exploradas, né? E considerando que há funções socioambientais definidas no Código para reservas legais e APPs, ou seja, a conservação da biodiversidade, o trânsito e proteção de fauna e flora, a própria estabilidade geológica no que respeita às APPs, eu fiz uma distinção entre a efetividade que eu buscava no início e a eficácia desses mecanismos, ou seja, se temos percentuais e metragens, eles são, tal como definidos agora, suficientes às funções socioambientais que estão previstas no Código Florestal, e precisei, obviamente, fazer um recorte, né, determinar a escala desse meu trabalho. Optei pelo bioma cerrado, que é o bioma, o segundo maior do país, o segundo maior em biodiversidade, e é um bioma preterido, né, por políticas públicas no Brasil. Basta dizer que a expansão recente, né, do agronegócio no bioma cerrado, impulsionada por programas oficiais, muitas vezes desconsiderou a própria vigência do Código Florestal, porque muitas vezes os colonos tinham que ocupar o território e essa ocupação se dava por meio do corte raso. Ou seja, não se contemplou aí, para a efetividade das reservas legais, uma política pública que mantivesse as reservas legais e APPs nessas áreas de expansão. Ou seja, a gente tem uma exploração predatória do Cerrado, né, que começa nos anos 70 e é permanente até hoje, e esse quadro não tem uma perspectiva de mudança, uma vez que só agora começamos a monitorar o Cerrado e, mais que tudo, o Cerrado não consta, é importante que se diga, não consta como um patrimônio nacional. Ele não está no artigo 225, parágrafo 4º, como estão lá a Mata Atlântica, o bioma amazônico, a região costeira, entre outros. Uma outra pergunta que me fiz no desenvolvimento do texto era: qual o tamanho ideal das propriedades para que se tenha a melhor eficácia do instrumento, né, de reservas legais e APPs? É melhor termos um somatório de pequenas propriedades com reservas legais para viabilizar esse comando e controle? É melhor termos isso em médias propriedades, em grandes propriedades? Então, a minha pesquisa de campo se direcionou para 3 localidades, né? A primeira delas, em relação a pequenas propriedades, por meio de dados secundários, fiz essa pesquisa no município de Promissão, onde há um assentamento, em média 20 hectares por colono. Em relação a médias e grandes, fui ao município de Araguari, em Minas Gerais, onde iniciou uma questão bastante interessante em relação ao Código, é o protocolo de Araguari. A possibilidade de se averbar as reservas legais fora da propriedade, mediante a compra de um terreno fora da propriedade, ou seja, a externalização do passivo ambiental. Em outro município visitado foi Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, que tem uma proposta interessante de regularização ambiental, social e trabalhista, mas que vai contemplar, sim, a captação de recursos nacionais ou internacionais para a compra desses terrenos também fora das propriedades, ou seja, o passivo ambiental não vai ser recomposto dentro das propriedades rurais. Em relação ao novo código, eu faço também no texto algumas considerações. Defendi o texto em 2008, né, então não havia ainda uma proposta tão consolidada como há agora. E a polarização permanente do debate entre ambientalistas, né, socioambientalistas e ruralistas não permite, e é importante que a gente deixe isso claro, acho que é um ponto para o debate, não permite que se tenha um critério, um rigor científico na definição dessas metragens e percentuais. Usei bastante, em relação ao raciocínio, a fundamentação desse raciocínio, as propostas da ecologia de paisagens. Porque, longe de primar pelo embate homem-natureza, a ecologia de paisagens vai propor, na verdade, mosaicos, né, mosaicos antropizados, ou seja, a ação humana consolidada em determinadas regiões a conviver com a possibilidade de proteção da biodiversidade também nessas regiões. Ela é muito importante em relação a reservas legais e APPs,
porque a ecologia de paisagens é um mecanismo científico, né, de uma construção possível de corredores ecológicos, uma construção possível da conectividade de reservas legais e APPs a unidades de conservação. Então, o debate polarizado hoje no Congresso Nacional sobre a aplicação desse novo código, né, sobre a tramitação mesmo desse novo código, ele tem preterido de maneira veemente o rigor científico que deveria, sim, ser uma das premissas dessa matéria. Então, essa é uma das conclusões do trabalho, né? E a gente tem também um outro problema que surge com o novo código, que é o problema do fato consumado. Ou seja, está prevalecendo agora a ideia de que se poderia, a partir de 2008, aplicar as multas, mas antes não. Ou seja, seria uma prerrogativa daqueles que desmataram até 2008, né, por força desse código que está em tramitação. Isso, na minha pesquisa, também é identificado desde a medida provisória 2166 de 2001. Ou seja, essa dúvida sobre qual percentual respeitar, em especial no bioma amazônico e nas áreas de transição do Cerrado para a Amazônia. O produtor fica em dúvida, não quer efetivamente recompor na própria área dele, tem a dificuldade de não obter incentivos econômicos para realizar essa recomposição, ou mesmo a compra fora do território, e o embate é permanente. A gente está ofuscando, na verdade, outras políticas que poderiam ser melhor implementadas, como o zoneamento ecológico econômico, como a própria descentralização, né? A nossa estrutura, o federalismo brasileiro não permite uma descentralização realmente eficaz, que alcance municípios, que alcance estados, e o novo código acaba se tornando, como o professor Donald Sawyer várias vezes alertou de maneira lúcida, uma regra geral que vai criar também problemas gerais, né? Uma regra homogênea para todos que cria problemas também homogêneos. Então, a gente não conseguiu ainda dar a essa discussão um olhar sobre o local, um olhar sobre questões sociais locais, sobre questões culturais e regionalizar o Código Florestal Brasileiro. Acho que está se perdendo uma grande oportunidade de se criar essa regionalização do debate. Acho que a gente tem um material já suficiente, né, para começar a discussão. Tá, eu agradeço aqui ao Luiz Gustavo Maciel, mestre em Desenvolvimento Sustentável pela UNB. Vamos agora conferir parte da bibliografia utilizada neste estudo que ele apresentou agora. Direito Ambiental Econômico, de Cristiane Berani, editora Max Limonade. A Constituição Federal e a Efetividade das Normas Ambientais, de Vladimir Passos de Freitas, editora Revista dos Tribunais. Socioambientalismo e Novos Direitos, Proteção Jurídica à Diversidade Biológica e Cultural, de Juliana Santilli, editora Peirópolis. E este é um espaço aberto ao conhecimento, você pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia@stf.jus.br. Nós vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates aqui no Academia. Até já. Hoje o Academia debate a dissertação Efetividade e Eficácia das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente nos Cerrados. Estudo de Luiz Gustavo Maciel, mestre em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Os convidados do programa são Damião Alves de Azevedo, mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, UNB, e Glenda Branha, mestre em Bioética pela Cátedra Unesco, UNB. Vamos conferir agora, antes de entrar já na fase de debates, as mais recentes publicações da Academia Jurídica no Teses e Dissertações. Proteção Internacional dos Direitos Humanos, Análise do Sistema Africano. Dissertação de Marina Feferbão, editora Saraiva. Psicologia Realmente Aplicada ao Direito. Dissertação de Lila Spadoni, editora LTR. Concessão de Serviço Público, tese de Fernando Vernalha Guimarães, editora Saraiva. Eu vou pedir à professora Glenda Branha para que faça, então, para que inicie o nosso debate. Primeiramente, eu queria parabenizar o autor. Seu trabalho é muito rico, muito abrangente, contextualizado e oferta possibilidades para a abertura de um debate. Isso é importante. A produção do conhecimento aliada à prática. Bom, eu lendo e
imaginando as suas considerações a respeito dessa dissertação, gostaria de perguntar de que maneira, Luiz, você poderia visualizar a produção do conhecimento junto a essa problemática ambiental. Isso eu coloco porque eu percebi que dentro do seu texto existem fortes implicações onde o poder público, ele simplesmente não percebe que critérios científicos poderiam subsidiar essa questão. Às vezes ele se omite, às vezes ele ignora, e nós temos uma grande produção acadêmica, nós temos inúmeros doutores e mestres trabalhando nessa área no Brasil. Como que você visualiza essa questão? Perfeito, professora. A pergunta é extremamente oportuna e é realmente uma dificuldade. Eu tenho acompanhado desde 2005 a tramitação do novo Código Florestal e, em algumas oportunidades, em especial em audiências públicas, abre-se, obviamente, né, o espaço para que a academia participe da discussão no ambiente do Congresso Nacional. Agora, a dificuldade é justamente o que eu já apontei na apresentação, a polarização que se criou e é extremamente forte entre os ambientalistas e o setor produtivo, né, os denominados ruralistas. Então, claro, se há uma polarização e o debate tem que se dar em ambiente democrático, a composição de forças sempre vai prevalecer. Então, a gente vê uma composição de forças mais favorável ao setor produtivo e algumas questões ficam sempre efetivamente preteridas, né? A dificuldade da academia entrar nesse debate também se dá, muitas vezes, porque as propostas teriam que ser mais densificadas. A gente teve a participação do CNPq em algumas oportunidades, mas a gente não tem uma unidade em relação a uma proposta, né, uma proposta unitária que se contraponha a uma tramitação que privilegie, claro, motivos políticos. Uma outra dificuldade também é a academia se aproximar a tal ponto de criar essa regionalização necessária da discussão. Porque a gente teria uma política pública nacional a ser implementada, com percentuais, com metragens, mas a diferenciação ela se dá no plano local. Então, esse viés, né, que ainda não se percebe de forma muito clara na tramitação do texto. E, de certa forma, a gente vê também o Executivo, né, que durante toda a tramitação não se pronunciou muito. O Executivo tem um papel bastante importante nessa questão e a gente vê que todos esperam uma sanção presidencial a esse ou aquele artigo, né, e a composição de forças, na verdade, está se dando no âmbito do Congresso Nacional. Uma outra situação que se poderia imaginar também é a própria academia, ao consolidar esse tipo de texto, tornar pública uma proposta num debate aberto como esse daqui, né? A gente teria que aproveitar mais esse tipo de oportunidade. Uhum. Professor Daniel Alves. Bem, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, principalmente por uma característica que tem sido rara nos trabalhos sobre direito no Brasil, que é o estudo de caso. O seu trabalho traz 3 estudos sobre estudos de casos mais densos, isso enriquece muito e, de fato, traz uma aplicação dessa temática jurídica para casos concretos. Bem, o seu referencial teórico que você utiliza trata a Constituição como uma conexão entre o sistema de direito e o sistema da política. E talvez mais do que nenhum outro atualmente, o debate sobre o Código Florestal demonstra essa relação, esse embate entre direito e política no momento da elaboração desse novo código. No seu trabalho, você mesmo aponta das dificuldades técnicas de se definir percentuais e existem estudos que demonstram a possibilidade das recuperações, da recuperação de áreas degradadas. O exemplo da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, em volta do Rio de Janeiro, onde hoje é a Floresta do Tijuca, há 100 anos eram plantações de café. Né? E o debate no Congresso Nacional tem sido justamente esse, por parte dos ruralistas. Né? Bem, a inutilidade, a ineficácia, para usar a sua expressão, das reservas legais. Como é que, levantando essa questão política, como é que eu queria que você falasse sobre realmente essa originalidade que existe no Brasil, dessa estruturação das reservas legais nas propriedades privadas
e se isso é realmente uma originalidade brasileira e como é que isso pode se conciliar com a exploração e o uso econômico da propriedade rural. Perfeito. Poxa, mais uma pergunta oportuna, eu agradeço. Porque um dos políticos, né, que estão envolvidos no debate colocou o Código Florestal, no que respeita à reserva legal em especial, como uma jabuticaba, que é algo que só existe no Brasil. E, de fato, se você for fazer um estudo de direito comparado, pelo menos das nações ocidentais, é uma intermissão severa do Estado na propriedade privada, é uma restrição, de fato, né, porque se faz. Mas estamos num país, e é sempre bom observar, eu gostaria até de não deixar de falar disso, um país continental, um país mega diverso, um país que tem hoje mais de 50% do seu território ocupado por florestas. Então, a oportunidade do Brasil debater isso de forma única também se dá sem buscar qualquer outro tipo de referencial. A gente acaba por buscar para tentar entender, em especial, os incentivos econômicos que possa haver. E aí, meu estudo se concentrou um pouco em incentivos econômicos na América Latina e Caribe. As políticas, no caso, são bastante eficientes, mas sempre privilegiando o olhar sobre o local. Ou seja, são pontuais e atingindo determinadas situações. Nada que se pudesse imaginar um código florestal que prevesse, que pudesse ser implementado por meio de incentivos econômicos ao produtor rural para manutenção e recomposição de áreas. Então, essa é uma dificuldade. Para que se dê um breve exemplo. Um estudo do IPEA, né, que tem sido até contestado em relação o passivo ambiental de reservas legais e EPPs, apontou determinado valor determinada quantidade de hectares. Seria aproximadamente 150 milhões de hectares. Eu fico com esse número porque o estudo tem sido questionado, mas vamos ficar com esse número. Se você considerar um incentivo econômico, tal como acontece em América Latina e Caribe, da ordem de $100 por hectare, para que o produtor rural mantenha a mata, faça dela um uso econômico de manejo sustentável, a multiplicação de 150 milhões de hectares no Brasil daria $15 bilhões. É muito mais do que se gasta por ano com o Bolsa Família, que é um programa também permanente, né? Pelo menos que se propõe permanente, ou seja, teríamos que pagar 150 milhões de dólares ano para $15 bilhões ano para que o produtor rural mantivesse essas propriedades com uso racional e por meio de planos de manejo, que não são simples de se realizar, né? A gente tem toda uma burocracia também para efetivar esse mecanismo. Então, por incentivo econômico não dá, né? A gente tem essa dificuldade. Eu entendo que muitas vezes, aí eu vou trazer um breve exemplo do que acontece hoje, né, você falou de Mata Atlântica, em relação ao Rio Paraíba do Sul. Ele abastece o Rio Paraíba do Sul boa parte da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, para economizar com a despoluição e tratamento dessa água, foi às nascentes do Rio Paraíba do Sul, que não estão no estado do Rio de Janeiro, estão em Minas Gerais, e tem buscado pagar a produtores rurais pela conservação das nascentes. É um programa que tem dado muito certo. Seria uma espécie de aluguel. Ou você ter a certeza de que não será poluído aquele curso d'água para que lá embaixo, no momento de se tratar a água para o consumo, você tenha um custo menor, porque é extremamente caro esse tratamento. A cidade de Nova York, por exemplo, como um todo, se pode tomar água pela torneira, porque o mesmo mecanismo é usado nas fazendas, né, do norte e do oeste do estado de Nova York. Então, são situações pontuais que podem efetivamente ser utilizadas por um país que não tem uma riqueza suficiente para albergar uma política pública desse vulto. Professora Glenda. O Cerrado, ele é riquíssimo, né? Nós temos aqui um patrimônio ainda incalculável. Às vezes nós nem conhecemos as espécies que estão sendo, né? Nós nem conseguimos ainda dimensionar o que nós estamos perdendo pela degradação ambiental. Bom, eu queria que você colocasse a questão da omissão legislativa do artigo 225, onde o Cerrado e a Caatinga foram excluídos ou não citados explicitamente como patrimônio nacional. De que maneira isso invoca, né, uma degradação ou permite uma inapropriação desses espaços? Outra pergunta que também está no centro do debate. Há uma PEC em tramitação, né? Na verdade eram duas que agora estão conjugadas em relação à tramitação e inclusão
do Cerrado e da Caatinga como patrimônios nacionais. A previsão de patrimônio nacional pode ter um conteúdo meramente nominal, ou seja, tão somente mais um conteúdo para uma Constituição que tem uma certa carga de periodicidade. Mas também ela vai chamar para o centro do debate, e aqui estamos no Supremo Tribunal Federal, né, é importante que se tenha uma visão estratégica de um possível cenário, o controle de constitucionalidade do próprio Código. Né? O que se pode imaginar no futuro, em relação a toda essa dinâmica de devastação do bioma, e mais contida agora em relação à Amazônia, mas também ainda bastante evidente, para que não se tenha essa ideia do fato consumado em relação a tudo que já se destruiu, para que se tenha, em relação, por exemplo, a data de 2008, que foi a data a partir da qual se regulamentou a Lei de Crimes Ambientais, é de constitucionalidade duvidosa você dar uma anistia tão ampla que fere, obviamente, um ambiente ecologicamente equilibrado, sendo que a gente sabe que existem áreas em que o bioma cerrado vem sendo devastado de forma incólume. Né? As pessoas têm pelo bioma cerrado um desapreço natural que persiste, e o monitoramento agora em relação ao cerrado é um sinal de que a gente tem muitas perdas. Se você imaginar os 6.000 quilômetros quadrados de desmatamento da Amazônia, pouco mais do que isso no ano passado, o Cerrado possivelmente teve mais que o dobro em relação ao desmatamento. Pegamos lá o mapa do Brasil, isso são 2 quadradinhos ali que representam o Distrito Federal distribuído por todo o bioma. Né? Isso é muita coisa. Então, tornar o Cerrado um patrimônio nacional pode ser, sim, o primeiro passo para atrair políticas públicas para o bioma. Bem, eu quero aqui agradecer imensamente ao professor Luiz Gustavo Maciel, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido no programa Academia, bem como a professora Glenda Branho e também o professor Daniel Alves, nossos agradecimentos. Lembro que você também pode participar do programa Academia, para isso é fácil, basta trazer o seu trabalho, né, para trazer o seu trabalho para ser debatido aqui com a gente, basta participar enviando um currículo com o título do seu trabalho para o endereço eletrônico academia@stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa.